Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A caminhada, ela fala muito a respeito de nós por causa das nossas manifestações. Um povo que sai do Egito, de um estado de escravidão, ele chegou num lugar que ainda não é o lugar definitivo, não é o lugar da promessa, não é o lugar que Deus prometeu para Abraão. Então esse povo está em trânsito. Isso fala profundamente a cada um de nós, porque é nesse momento do trânsito que Deus tem propósito na nossa vida. Vai ter um ponto de parada. O primeiro ponto de parada é o Monte Sinai. O Monte Sinai é o lugar da aliança de Deus. Então esse povo está caminhando para chegar num lugar onde ele vai dizer: esse Deus é suficientemente bom para que eu tenha uma aliança com ele. Esse Deus ele é melhor do que todos os deuses que eu vi no Egito. Esse Deus é vivo e verdadeiro. Então Deus propõe uma trajetória, uma caminhada. Querido, e o que vai acontecendo nessa caminhada? Nessa caminhada, aquelas pessoas, elas vão se sentir no direito de serem vitimadas. Elas vão se sentir no direito de chegar para o Moisés e dizer assim: Moisés, nós não estamos te entendendo. Você nos tirou do Egito para que nós morrêssemos aqui nesse deserto? E o argumento, ele é muito forte. Nós vamos ler no livro do Êxodo, no capítulo 16, a partir do versículo número 3, diz assim: E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Olha, você percebe a fala e a maldade das pessoas quando dizem: nós no Egito, nós tínhamos panelas de carne e comíamos pão até fartar. E você, Moisés, nos tirou dessa condição existencial maravilhosa para que nós morrêssemos aqui nesse deserto. Quem dera que nós morrêssemos no Egito, pela mão do Senhor, mas ao redor de panelas de carne. Dá para você entender que todos os sinais que Deus fez para tirar aquele povo do Egito não significavam nada? De que o Mar Vermelho aberto na frente deles, no dia da grande salvação deles, passou a não significar nada. Passou a não significar nada. Você percebe que os sinais, eles são incapazes de montar em nós, ou de realizar em nós, ou de construir em nós uma consciência nova, uma consciência em Deus? Dá para perceber isso na fala dessas pessoas? Nós conhecemos pessoas que dizem que gostariam que Deus se manifestasse a elas, que Deus se apresentasse diante delas, que Deus se revelasse a elas com alguma coisa palpável, ou com um som, ou com um objeto, ou com uma imagem. É insuficiente. Nós estamos vendo aqui o discurso de pessoas que viram sinais poderosíssimos. E esse ponto da meditação, ele nos leva à filosofia de novo. Porque a filosofia, ela se dá o trabalho de tentar entender a razão humana, a natureza humana. A filosofia, ela tem uma pergunta interessante. Ela pergunta o seguinte: ao que você se entregaria, ou ao que você se deixaria escravizar no momento em que se sentisse livre? A pergunta é muito interessante. Você voluntariamente se permitiria escravizar por alguma coisa no momento em que você tivesse o maior sentimento de liberdade? Ao que você se submeteria?
E a filosofia mesmo responde. O homem, a humanidade, o ser humano, ele se submete, ele se encurva, ele se dobra a alguma coisa que lhe dê prazer. Então, quando ele pesa uma escolha, ele pesa segundo um entendimento de satisfação pessoal, de realização pessoal. É só isso que o ser humano vê. Ele não consegue enxergar uma proposta de eternidade. Ainda que a eternidade esteja implantada nele, no seu coração. Por que é tão difícil? Porque é imediatismo. O que pode me trazer prazer de imediato? Então é isso ao que eu me deixarei escravizar. Por isso nós conhecemos o versículo bíblico que diz que algumas pessoas elas são como o cão que volta ao seu vômito e a porca lavada que volta ao chiqueiro, volta ao barro, volta à lama. Por que ele faria isso? Por prazer. A filosofia declara isso. E qual que é a impotência, então, de Deus em realizar isso? A impotência de Deus chama-se livre-arbítrio. A escolha é sua, a escolha é minha. Nisso Deus não interfere. Se fosse para Deus interferir na minha escolha e na sua escolha, ele teria resolvido com Adão, era um só. Ele ia impor ao Adão a decisão melhor para a vida do Adão e toda a humanidade teria sido resolvidas as coisas. Então, querido, não creia. Quando as pessoas dizem para você assim, olha, Jesus vai fazer isso, isso e isso na sua vida, Jesus não vai fazer. É só se você quiser, é só se você deixar, é só se você permitir, é só se você confiar nele. E quando você lê alguém na Bíblia dizendo assim, o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito. É aquilo a que ele se deixará escravizar, aquilo que lhe dá prazer. O salmista tem prazer na lei do Senhor. Eu e você precisamos encontrar esse lugar de prazer na vontade do Senhor, na lei do Senhor. Nós precisamos ter isso como referencial na nossa nova existencialidade. Porque a nossa vida, a nossa salvação, a proposta de cristianismo para nós, não é diferente da proposta de Deus para aqueles hebreus que saíram do Egito. Nós estamos numa caminhada. Nós estamos confirmando uma aliança com Deus. Nós estamos dando testemunho de que nós confiamos em Deus e de que nós esperamos em Deus. Muitos de nós poderíamos nos lembrar de algumas panelas do Egito. Eu quando aceitei o Evangelho, eu abri mão de algumas panelas do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Porque se você fez isso legitimamente, é porque as propostas do Senhor te dão mais prazer do que as panelas do Egito. Isso é a realidade filosófica. Muito bem. Filosoficamente, nós não vamos encontrar redenção. Não vamos, é verdade. Não vamos encontrar redenção. Então, aonde que está a nossa garantia de redenção? Na palavra de Deus. Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou derramar sobre este povo que tem saudade das panelas do Egito, pão do céu. Pão do céu. E aí, sem filosofia, nós vamos ver no Novo Testamento Jesus chegando no meio de uma multidão e dizendo, eu sou o pão vivo que desce do céu e dá vida ao homem. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida eterna. Isso pode fazer sentido para você? Isso faz algum sentido para você? Vida eterna. Porque essa é a proposta de Deus nessa caminhada em Jesus. Em Jesus. Nós vemos muitas perguntas na Bíblia, perguntas às vezes de difícil resposta. Quando Jesus está falando sobre o próximo, alguém pergunta para ele, eu preciso amar o próximo, mas quem é o próximo? Alguém chega para Jesus e diz assim, tudo bem, eu entendi a sua proposta de salvação, mas afinal de contas, o que realmente na prática eu preciso fazer para herdar a vida eterna? As pessoas têm perguntas objetivas e a impressão que a gente tem é que elas estão esperando respostas objetivas.
Jesus é o pão vivo que desce do céu e dá vida ao homem. E aí você poderia dizer, mas como que eu faço para comer Jesus? Não é uma pergunta interessante? O que fazer então para comer Jesus? A resposta para nós ela é muito simples. E ela está lá em 1 Coríntios capítulo 13, vai dizer para nós como seria comer Jesus. Aqui fala de Jesus assim, ele é sofredor, ele é benigno, ele não é invejoso, ele não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele nunca falha. Jesus. Uma proposta existencial para mim e para você. Para mim e para você. Isso é cristianismo. Isso é uma forma diferente do Egito. Isso é uma existencialidade proposta para quem, mesmo tendo, olha bem o que eu vou dizer para você, mesmo tendo saudade das panelas de carne do Egito, ao ver o maná de Deus, o pão vivo que desce do céu e dá vida ao homem, ele sente mais prazer nesse pão. Mesmo ele tendo memórias de como ele era feliz com a fartura dos pães do Egito, ele agora tem uma proposta que supera aquela existencialidade antiga. Se a gente não tem essa consciência, e se a gente não consegue atingir esse nível de entendimento, cristianismo para nós é pão vil. Cristianismo para nós é enfadonho. Cristianismo para nós é uma condenação em vida. Por quê? Porque qualquer coisa do Egito e qualquer coisa desse mundo poderia nos alegrar mais, nos satisfazer mais e nos realizar mais do que essa caminhada em Deus. Do que essa caminhada para consolidar uma aliança com Deus. É preciso a gente observar essas coisas, porque nós estamos caminhando a passos largos para um distanciamento daquilo que Deus propõe como vida em Jesus. Quando nós falamos de direitos humanos, é muito interessante, eu vi essa semana alguém comentando, que se Jesus viesse hoje ao mundo, Jesus viria gay, ou seria perseguido por opinião sexual? Ele seria um militante de alguma coisa, de um excluído. A pessoa que fala isso não tem noção do que está falando. Ele está falando talvez de um Jesus histórico, de um Jesus que vai ser ativista político. Jesus não é ativista político. Jesus é o pão vivo que desce do céu e dá vida ao homem. Jesus é a resposta de Deus a uma ansiedade minha que queria me alimentar e fartar das coisas do Egito. Jesus é uma resposta existencial de alguém que pode resolver todas as suas mágoas e todas as suas angústias aqui nessa vida e vai morrer. Porque Jesus é resposta para a morte. Jesus é resposta. Jesus é vida eterna. Então Jesus não seria ativista. Jesus não precisaria ser ativista. Nós não precisamos ser ativistas. No momento em que nós somos sofredores, não portamos com indecência, não buscamos os nossos interesses, não suspeitamos mal. Dá para entender 1 Coríntios 13? Vai fazer ativismo de quê? Ah, o fulano, ele exclui as pessoas. Não exclui. Não exclui, ele ama. Muito pelo contrário. Ele acolhe. Por que ele acolhe? Porque ele se alimenta de Jesus. Então não precisa ativismo. Não precisa bandeira do Egito. A bandeira que nós temos é que nós estamos consolidando na nossa vida, na nossa existencialidade. Não, na nossa existencialidade. É em quem nós somos. Nós estamos consolidando em nós uma forma que se alimentar de Jesus faz com que nós tenhamos a forma que Deus quer que nós tenhamos. É muito importante nós meditarmos sobre isso, para que nós possamos entender de onde nós estamos saindo e para onde nós estamos indo. Louvado seja o nome do Senhor.